Olá, vocês, todos e todas, paz e bem. E aí, vamos estudar filosofia? Mostro para vocês aqui, só sei que nada sei. Sócrates. Só sei que nada sei, frase famosa que Sócrates vai dizer no oráculo de Delfos, quando o oráculo o apresenta como o mais sábio dos homens. Sócrates pensa, questiona como filósofo e investiga, e sai perguntando, investigando pelos cantos da Grécia para ver se encontrava alguém de fato que fosse mais sábio do que ele. Afirmar que não sabe, ter a presunção de que não sabe, vai fazer com que Sócrates entenda que, admitindo que não sei, diz Sócrates, sei muito mais do que aqueles que acham que sabem. Então, esse será o mote, o tema da nossa videoaula de hoje. Sócrates e os sofistas. Vou apresentar rapidamente os livros que serão a base da nossa videoaula. O nosso livro do grande professor Danilo Marcondes, meu professor na PUC, Iniciação à História da Filosofia, é um livro básico, né, mas que é importante para nossas formações. Vou usar o Mênon, de Platão, que vai trazer Sócrates como principal personagem, o grande protagonista, e vai ser o mote da questão que faremos no final da aula, uma questão do Enem. Vou usar com vocês a Apologia de Sócrates, que vai ter também a Piedade, o Eutífron, e também Críton, sobre o dever. Nesses três livros, a Apologia de Sócrates, o Eutífron e o Críton, a gente vai ter o Sócrates falando ali no momento do seu julgamento, da sua condenação e também os seus discursos antes da sua execução da morte com cicuta. E, para fechar, também o Fédon de Platão, obra excelente para que possamos entender o que é a imortalidade da alma para Platão. Então, vamos compartilhar a nossa tela e vamos passear pela filosofia hoje. Eis aí o nosso Canva básico, Sócrates e os sofistas. Apresento para vocês, em primeira mão, uma tela, uma obra de Jacques-Louis David, um grande pintor neoclássico, ele que viveu ali na segunda metade do século XVIII, tem como referência, como influência, a sua pintura, é uma pintura dentro do contexto iluminista. Ele é um pintor neoclássico, foi o pintor de corte e trabalhou, foi o pintor de Napoleão Bonaparte. Há outras obras em que ele vai retratar o Napoleão e também Jean-Paul Marat na Revolução Francesa e outros mais. Bom, essa obra de arte está no Metropolitan Museum, ela data de 1787. Vamos aqui falar um pouquinho sobre ela. O que temos aqui? Sócrates, no centro da tela, dessa pintura a óleo, no momento em que ele vai tomar cicuta. Sabemos que Sócrates foi condenado à morte, e à morte por cicuta, um veneno que se dava para os condenados, era comum em sua época. Sócrates foi executado em 399 a.C. E aqui, os seus discípulos, eles muito mais entristecidos, Sócrates nem tanto, ele faz um discurso exemplar no Fédon, questionando ali a sua morte, a sua execução, né? Ele poderia fugir à morte, o seu carcereiro era um psicofanta, alguém que aceitaria uma pequena corrupção para que ele pudesse fugir. Mas Sócrates, ainda que questione a democracia, entenda que a democracia errou ao matá-lo, ao condená-lo à morte, ele respeita a decisão democrática de seus concidadãos da polis de Atenas. Sócrates, claro, sabemos, é um ateniense. Aqui nós temos ao canto o seu grande e maior discípulo, Platão. Platão, como os seus pares, estão ali entristecidos ao verem o seu grande mestre aceitar
a morte por cicuta. Mas, claro, vão aos poucos entendendo o que vai fazer o gesto do seu mestre. Se Sócrates fugisse, ele poderia estar dando razão a Polis. Então, se a Polis me condenou, eu respeito a condenação, ainda que eu não concorde com ela. Vamos, então, aos nossos conteúdos aqui de hoje, né? Aos nossos canvas de hoje. Basicamente, temos ali os filósofos sofistas, que são os grandes opositores de Sócrates, quem vai fazer a grande oposição a Sócrates. Os filósofos sofistas, eu já apresentei para vocês aqui em uma outra videoaula de nosso canal. Eu vou colocar o link dessa videoaula para quem quiser. Os mais famosos seriam Trasímaco, que discute com Sócrates no livro 1 da República de Platão, o que é a justiça. Claro que Trasímaco vai entender que a justiça é a justiça do mais forte. Teremos Górgias, que escreveu o Elogio a Helena, e o do não ser, que vai dizer que mesmo que nós pudéssemos compreender o ser, não teríamos condições de explicar. Pela nossa linguagem, não daríamos conta da explicação do que é o ser, segundo Górgias, que era um sofista bastante rico. Aliás, Sócrates critica os sofistas porque eles vendem os seus conteúdos, vendem as suas aulas também. E Górgias vendia por preços régios, bastante caros. Pródico, que está nessa videoaula, que eu vou colocar aqui o link para vocês, Hípias, Mênon, que será o tema da questão que faremos aqui do Enem, no final dessa aula. Sócrates pergunta para Mênon o que é a virtude, e Protágoras, que é um famoso filósofo sofista, que vai dizer o homem é a medida de todas as coisas, como está aqui, ó, dentro do relativismo. O homem é a medida de todas as coisas, daquelas que são enquanto são e daquelas que não são enquanto não são. Isso é o clássico exemplo de Protágoras do relativismo. Quem diz que alguma coisa é boa, é bela, é eficiente, somos nós, seres humanos. Então, nós podemos relativizar o que é belo. O que é belo para um pode não ser para outro. Pode ser para uma cultura, para uma sociedade, não para outra. Tem a ver com o relativismo aqui sofístico. Não há uma verdade, e sim opiniões. Vejamos, os sofistas foram importantes na polis grega, no contexto do século V, do século IV, no processo e consolidação da democracia na Grécia, da democracia, sobretudo, em Atenas. Então, se você deve ir à Ágora, levantar a Ágora, a praça pública dos gregos, levantar uma ideia, defender uma ideia, você deve ter argumentos, deve ter uma boa arte retórica. E se você tem uma boa retórica, você pode, melhor do que os outros, defender as suas opiniões, as suas ideias. Se deve haver um consenso, quem fala melhor tem mais possibilidade de persuadir, de convencer os seus pares numa democracia como a Grécia, ou mesmo numa democracia, ainda que imperfeita, como a nossa. Então, os sofistas, eles eram mestres de retórica, ensinavam a seus concidadãos a arte de falar bem, o que era fundamental na Grécia clássica, e não deixa de ser para nós hoje também. O ensino da arte do convencimento associado à democracia. Um dos princípios básicos da democracia grega é a isegoria, a igualdade no direito à fala, tão bem trabalhado por Jean-Pierre Vernant, que nós já citamos aqui, esse grande antropólogo contemporâneo da gente, que vai falar dessa isegoria, a igualdade no direito à fala. Numa democracia como a grega, que era uma democracia direta, a nossa é indireta, o cidadão poderia ir para a ágora e defender o seu argumento. Fosse ele um homem como Péricles, o político estratego mais importante de Atenas do século V, fosse ele um remador de navios, um teta, um cidadão comum de Atenas. Então, o discurso é um senhor
soberano entre os gregos. Os sofistas vão te ensinar a discursar melhor. O que também vai ser, claro, objeto de críticas, porque você pode defender um argumento fraco, uma tese fraca, com um argumento forte. Isso era também o que os sofistas ensinavam. Então, isso será objeto de crítica para Sócrates, porque os sofistas não teriam, então, um compromisso com a verdade. Muito bom, queridos e queridas, vamos seguir. Agora eu vou apresentar para vocês Sócrates, o grande Sócrates. Esse aqui eu comprei na Grécia, em nossa viagem, aquele país maravilhoso, do ano passado. Quem quiser, aqui no canal, eu fiz 2 videoaulas explicando a minha viagem com a minha família, com os meus, à Grécia, nas férias de verão do ano passado. Então aqui temos conosco Sócrates. Falaremos um pouco da vida de Sócrates. Sócrates nada escreveu. Temos basicamente 3 fontes para poder falar de Sócrates, tá? Que é, claro, o seu grande discípulo Platão, Xenofonte, o historiador, que tem algum material interessante para trabalharmos Sócrates. Os cachorros estão aqui fazendo bagunça, não reparem. Júpiter e Vênus, tá? Esses cães aqui da nossa casa. São muito bem tratados, mas fazem uma bagunça. E além de Xenofonte, temos o escritor de comédias, o comediógrafo Aristófanes, que nas nuvens debocha de Sócrates. Diz que Sócrates é um sofista, é alguém que não vive como se diz um filósofo clássico grego. Mas também devemos entender que as comédias gregas partem do absurdo. Então, talvez, quando Aristófanes chama Sócrates de sofista, embora haja conexões entre Sócrates e os sofistas, por exemplo, Sócrates e os sofistas discutem o homem, discutem os problemas da polis, discutem a democracia. Então, há coisas que unem, há elementos que unem Sócrates e os sofistas. Então, Sócrates, que nada escreveu, fazia seus diálogos em público, vivia pela praça, caminhando, andando, debatendo, com os seus discípulos atrás de si. Sócrates foi condenado à morte nessas obras que eu já citei e mostrei aqui para vocês, por corromper a juventude. Na verdade, Sócrates levava os jovens a pensar, levava os jovens a questionar. Sócrates incomodava. E quem incomoda, muitas vezes, acaba sendo extirpado da sociedade. E Sócrates será morto para deixar de incomodar, inclusive, os 30 tiranos que comandavam a Grécia logo depois da vitória dos espartanos sobre os atenienses, a partir de 404 a.C. E também Sócrates é acusado de adorar outros deuses. Veja bem, quando se diz que Sócrates é acusado de adorar outros deuses, já vamos aqui para a questão da ironia. Por quê? Sócrates vai dizer, só sei que nada sei. Ele admite que não é o sábio. E aí ele vai dizer, a sua presunção de ignorância, como eu mostrei aqui na blusa para vocês, revela a ignorância do outro, porque os outros acham que sabem. E aí Sócrates sai pela Grécia perguntando o que é a virtude. Por exemplo, no Laques, ele pergunta a Laques, um grande guerreiro ateniense, um grande hoplita, cidadão armado ateniense, o que é a coragem. E Laques vai dizer, bom, quando você está diante de um grupo muito maior de inimigos e você os enfrenta, isso é coragem. Quando você luta mesmo ferido, é coragem. Quando você não recua diante do inimigo, isto é coragem. E aí, Sócrates vai dizer, eu não quero simplesmente exemplos de coragem. Sócrates, ironicamente, ele acaba debochando de Laques e vai dizer, eu quero que você me dê o conceito
A filosofia de Sócrates, guardem isso, é conceitual. Eu quero um conceito que valha para todos os homens, valha para a humanidade grega. Eu quero um conceito que seja universal. O exemplo é particular, o conceito é universal. Eu prefiro, claro, o conceito ao exemplo. O exemplo fala do caso. Sócrates ironiza Laques para chegar a uma resposta mais completa e conceitual. Então, a ironia faz parte do trabalho, do próprio método de Sócrates para chegar ao conhecimento. É uma técnica de Sócrates. Então, Sócrates é acusado, por exemplo, por Meleto e outros, de não adorar os deuses de Atenas. E depois vão falar que ele é ateu e quer trazer outros deuses para Polis, o que novamente vai fazer com que Sócrates os ironize, deboche deles. Ora, você diz que eu quero trazer outros deuses para Polis e me chama de ateu. Isso é uma contradição. Ou bem, eu acredito nos deuses, ou bem, eu não acredito nos deuses. Acreditar e não acreditar não é possível. É uma contradição. E Sócrates usa a ironia como uma ferramenta para questionar os seus interlocutores. E aí, para fecharmos aqui no centro, a maiêutica socrática. Nós sabemos que a mãe de Sócrates era parteira. Ela trazia as pessoas ao mundo, fazia o parto. Sócrates vai fazer uma analogia e vai dizer: eu também sou um parteiro, mas eu sou um parteiro de ideias. Aqui, Sócrates faz o parto das ideias. Ele quer provocar o seu interlocutor para que ele encontre a verdade. Sócrates não é um mestre de verdade pronta ou verdades prontas, o que seria pior para Sócrates, que quer o conceito e não casos. Ele quer que o seu interlocutor, primeiro, faça o exercício da desconstrução do pensamento, que ele reconheça que não sabe. E uma vez que reconheça não saber, aí sim a maiêutica de Sócrates vai funcionar. E aí eu vou tirar de dentro de você, de dentro do meu interlocutor, é o que quer Sócrates, aquilo que já existe dentro dele. Existe algo do conhecimento dentro do meu interlocutor. O meu trabalho é fazer com que aconteça o parto, a maiêutica, mas é o parto das ideias. A mãe de Sócrates fazia o parto das pessoas. Sócrates fazia o parto das ideias. Então, esse é o método também socrático, dialético. Através do diálogo, eu vou tirar de dentro do meu interlocutor o que há de conhecimento dentro dele, o que é muito bonito, por sinal. E aí, vamos encerrar nossa aula de hoje fazendo uma questão do Enem de 2021. Vamos à questão. Sócrates vai dizer: quem não sabe o que uma coisa é, como poderia saber de que tipo de coisa ela é? Ou te parece ser possível alguém que não conhece absolutamente quem é Mênon, esse alguém, saber se ele é belo, se é rico e, ainda, se é nobre? Parece-te ser isso possível? Assim, Mênon, que coisa afirmas ser a virtude? É assim que Sócrates vai dialogar com o seu interlocutor. Ele pergunta para Mênon: Mênon, o que é a virtude? Nessa obra que eu já mostrei para vocês. Platão, Mênon, Rio de Janeiro, PUC, Rio de Janeiro, onde eu estudei filosofia, São Paulo, Loyola, 2001, texto adaptado. E aí vamos ao comando da questão. A atitude apresentada na interlocução do filósofo Sócrates, a partir de Platão, com Mênon, é um exemplo da utilização do quê? Da escrita epistolar, letra A. Não, a escrita epistolar nós encontramos no texto bíblico, por exemplo. As cartas, as epístolas de São Paulo aos Coríntios, São Paulo aos Gálatas, São Paulo, né, aqueles também com quem ele está dialogando, ele vai trabalhar com um texto epistolar. Não é o caso de Platão e Sócrates aqui. O método dialético, acabamos de ver nessa aula que sim,
o método de Platão, o método socrático apresentado em Platão é o método dialético. É através da dialética que faremos a maiêutica, que faremos o parto das ideias. É a linguagem trágica? Não. Deixemos isso a Ésquilo, Sófocles, Eurípides e os Menandro, são ali os grandes escritores trágicos da Grécia. Sobretudo, Sófocles, para falar da democracia grega, em obras como Édipo Rei, como Antígona, por aí vai. É uma explicação fiscalista relativa ao fiscal, à cobrança dos impostos ou coisas do tipo? Nada a ver, não é a letra D. Ou seria uma suspensão judicativa. Então, seria algo ligado ao direito, né? Não é exatamente o que Sócrates está aqui discutindo. Fica claro para a gente que a opção correta é a letra B. É o método dialético platônico usado para que aconteça a maiêutica. Bom, meus amigos e minhas amigas, vamos ficar por aqui com Sócrates. Eu não encontrei lá para comprar na Grécia um sofista, mas o Sócrates é muito mais fácil de se encontrar, claro, né? A tradição ocidental preferiu Sócrates aos sofistas. Muito obrigado a todos e todas. Acompanhem, sigam em nosso canal. Se não deu o like, por favor, dê o like e ajude o trabalho do professor Carlos Alberto, que faz isso aqui com muito gosto, com muito carinho para vocês. E se você, porventura, não é inscrito, se inscreva em Aprendendo a Filosofar. Paz e bem, um grande abraço a todos e todas, que o nosso bom Deus vos abençoe e até a próxima videoaula. Tchau, tchau.